Bom, vamos aqui para uma dica minha aqui, né, de como mais ou menos prever como vão ser os óxidos, certo? Então aqui, quando é que a gente vai ter óxidos formados por ligações covalentes? Os óxidos formados por ligações covalentes vão ser todos óxidos formados por esses elementos aqui, ó, que estão mais ou menos nesse grupo da tabela periódica, que são os elementos que querem receber elétrons, né? Vejam que eu tirei fora o flúor aqui, ó, porque flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então o fluoreto de oxigênio não é um óxido, né? Então tem esse detalhezinho aqui, né? Não pode esquecer. É um pega-ratão aí, né? Achar que isso aqui, OF2 é um óxido, né? Então todos esses óxidos aqui, ó, desse grupo aqui que eu circulei em verde, aqui a gente vai ter os óxidos covalentes, que são os óxidos ácidos, né? Lembram? Depois, todos os óxidos, oxigênio ligado com elementos daqui dessa parte em vermelho aqui, que eu fiz uma combinação gigante aqui, né? Todos esses elementos aqui, eles têm a tendência a perder elétrons, portanto eles vão perder elétrons, virar cátions, e o oxigênio vai receber esses elétrons, vai virar um ânion. Então a gente tem ligação iônica. Então todos esses óxidos aí serão óxidos iônicos. Acontece que dentro desses óxidos iônicos, quando a gente tiver elementos mais para o lado da esquerda da tabela periódica, quanto mais para a esquerda aqui, esses óxidos eles vão ser óxidos básicos, certo? Já os átomos que estão mais para perto, chegando mais para perto dos que têm comportamento covalente, essa parte aqui, ó, os metais dessa região aqui, já costumam formar óxidos anfóteros. Eles tanto reagem como óxidos básicos, como também conseguem reagir como óxidos ácidos, né? Entenderam? Então eles são chamados de... Eles não são óxido ácido, eles são chamados de óxidos anfóteros, né? São óxidos iônicos, lembram disso, né? Todo óxido anfótero ele é um óxido iônico, formado por ligação iônica. Então são esses metais aqui, ó, isso que eu quero dizer, ó, essa galera desse canto aqui, ó, que estão mais para perto aqui dos que são ácido, é essa galera aqui que consegue formar óxido iônico, só que anfótero. É uma dica minha, né? Entendeu? É uma dicasinha aí que eu dou. Acho que a gente dos anfóteros a gente estudou dois, né? A gente estudou o alumínio e o chumbo, né? Acho que foi, né? Acho que agora não me lembro mais. Peraí. A gente não estudou nada a ver, ó. Eu viajei. A gente estudou o zinco e o alumínio. Olha só, zinco está aqui, alumínio está aqui, certo? Então essa é uma dica que eu dou, é mais essa região aqui. Isso aqui é uma dica, né, pessoal? Não é uma lei, uma regra, mas estou dando uma dica para vocês. Falar que esteja meio desconfiado assim, de alguma coisa, né? Pode, por exemplo, assim, ó, óxido iônico de metal alcalino e alcalino terroso. Sem sombra de dúvida é óxido básico, entendeu? Aí aqui, quando está mais para essa região aqui, aí já começa a desconfiar que pode ser anfótero. Mas em tese, assim, digamos assim, de modo geral, todo óxido iônico ele é um óxido básico, né? Essa é meio que a lógica da coisa. Acontece que alguns conseguem reagir como se fosse ácido, aí que entra os anfóteros. Essa é outra lógica que eu dou para vocês aí. Se o óxido é iônico, teoricamente ele já é um óxido básico. É isso é fato. Reage como base. E os óxidos covalentes reagem como ácido, certo? E aí depois vem os peróxidos, que é uma condição especial, né? Aqueles óxidos mistos também, uma condição especial. Aí já é outras coisas. Mas eu quis puxar a tabela periódica aqui para dar uma dica para vocês aí, né? Uma sugestão, digamos assim, né? Isso aqui é uma invenção minha aqui, mas bate, não estou falando bobagem aqui, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa mais para dizer, acho que não. Agora a gente pode ir para o final aqui acho que é o meu último slide, que é esse aqui, ó, sobre as aplicações, né? Quais são as aplicações que os óxidos têm? Bom, assim, ó, a esmagadora importância dos óxidos para nós é nos processos de extração. Esses metais, os óxidos, são geralmente a grande maioria dos metais que a gente usa. Na natureza, a gente sabe que os metais querem perder elétrons, né? Acho que posso botar na tabela periódica aqui, ó, todo esse monte de metal aqui, ó, todos esses átomos aqui querem perder elétrons. E eles vão perder, perdem. Só quando eles perdem, quem que é o contraíon deles? Na natureza, o mais normal de tudo é o contraíon deles ser o oxigênio. Então, todos esses metais aqui, eles são encontrados na natureza e são extraídos da natureza na forma de óxidos. Então, vejam a importância
da, da mineração, digamos assim, a importância dos óxidos no processo de mineração, né? Retirar todos esses metais que a gente usa no nosso dia a dia, todos eles, a maioria deles foram retirados da natureza na forma de óxido. Isso vale inclusive até para os compostos radioativos, né, como por exemplo o urânio. Muitos compostos deles, o urânio mesmo é retirado da natureza na forma de óxido. E aí depois é feito um enriquecimento, de concentrar cada vez mais o urânio e assim tirar proveito da sua decaimento radioativo, né? Então, é muito, assim, é muito importante os óxidos nos processos de extração dos metais. É isso, certo? A gente tem, aqui eu não quis levar a disciplina muito para esse lado, né? Mas até seria interessante também, mas eu acho que daí já é meio que estudar geografia, lá, sabe? Os recursos naturais. Eu acho que eu já ia ir para uma área que não é da química, sabe? Porque eu acho que isso aí é meio que na parte da geografia, lá, recursos naturais. Aí se estuda como é que se retrai o, o óxido de ferro, o óxido de alumínio, sabe? E aí cada óxido tem nomes industriais, né? Nomes mais populares, digamos assim, que não seguem a nomenclatura da química, né? Aí eu não sei se é legal eu ter ido por essa área, aí, acho que não. Mas fiquem por curiosidade, né? Olha aí como é que se tira, como é que a gente pega o ferro, o zinco, sabe? Como é que é tirado da natureza isso. Então, não vou ir mais, não vou ir por aí, né? Mas claro, eu posso fazer uma questão de prova, mas é claro que eu vou dar todas as coordenadas ali, é tranquilo para vocês fazerem. Eu sempre vou fazer as questões minhas de modo com que aquilo que eu ensinei é suficiente para vocês matarem a charada, você pode ter certeza. Então eu não preciso ficar metendo muita decoreba aqui em vocês, né? Mas tem muita coisa interessante, muita, de aplicações sobre os óxidos, né? Como é que eles são extraídos e assim por diante. Então eu deixo aqui como, assim, ó, disparado, uma das principais importâncias dos óxidos é isso, são um método em que eles são extraídos da natureza. Eu acho que, agora eu estou me lembrando, né, foi na disciplina de vocês, eu acho que quando eu ensinei ligações metálicas, se eu não me engano, eu fiz um discursinho razoável aí sobre o processo de metalurgia, né, como é que são feitos os metais nas metalurgias e como é que são e falei que parte dos metais vem da reciclagem de metal que já existia e como também vem de minérios de ferro e outros minérios, né? Então eu falei um pouco disso lá nas ligações metálicas. Bom, aqui eu acho que eu não vou, porque eu, digamos que seria já são curiosidades, já são bem aplicações mesmo, né? Só são muitas aplicações. Pensem nisso. Todos esses metais, eu quero dar essa dica aqui para vocês, ó, bem simplificada. Todos esses metais aqui, se tu está usando algum utensílio com um metal desses, prata, ouro, tudo esse monte de metal aí, alguém tirou da natureza. E muitos dos metais, até falei em ouro agora, né? Ouro é um elemento que tem uma capacidade muito grande de se reduzir. Então, o ouro é dos poucos metais que tu tira da natureza e ele está do jeito que é o ouro metálico mesmo, né? Mas a grande maioria dos metais, eles não estão assim como estão na tabela periódica. Não vai tirar da natureza zinco metálico, sabe? Cobre metálico da natureza, não tem. Níquel metálico, ferro zero, assim. Tu vai tirar o ferro 2 ou o ferro 3. E assim todos os metais aqui. Todos, né? Então é isso que eu quero dizer. E todos eles estão na forma de óxido. Na indústria, então, esses óxidos desses metais, então é óbvio que são muito usados na indústria também, né? Então é uma das grandes utilizações dos óxidos aí, de modo industrial. Na agricultura, eu acho que muito pouco é diretamente usado, né? Mas eles são muito importantes também. Vejam os equilíbrios que eles formam, né? Já deu para ver que, por exemplo, a gente a cal apagada acaba dando até origem ao calcário, né? Então vejam que a cal virgem, né? O futuro da cal virgem é virar calcário, né? Então nem eu sei se tem alguma aplicação mais direta dos óxidos na agricultura. Talvez não seja uma aplicação tão grande diretamente na agricultura, né? E eu sempre coloco essa parte aqui porque é óbvio que em processos químicos, né, são muito usados também. Então tem muita coisa, é um tipo de, de função inorgânica muito comum, é muito da natureza, né? Digamos assim, ó, de modo natural no nosso planeta,
a maioria, não sei quanto em porcentagem, muito mais de 90 e tantos por cento dos metais, eles estão na forma de óxido. Imagine, a gente vive no mundo dos óxidos. A gente dá para pensar assim que no grosso de todas as possibilidades dos elementos químicos existirem, não falando das moléculas orgânicas, no grosso a gente vive no meio dos óxidos. Uma minoria a gente conseguiu converter em ácido, em base, em sal, mas nós vivemos no planetinha óxido, né? É uma boa. Por exemplo, não dizem que o nosso planeta é planeta água? Mas então, a água é um óxido, entenderam? Então tá aí, eu não preciso nem me espichar muito na minha explicação, né? Hum, então essa é a aplicação, sabe? Muita coisa para falar em detalhes, então eu não vou entrar em detalhe em nada para não me espichar aqui. Não é a intenção focar em alguma coisa. Lá nos exercícios eu posso até montar um exercício interessante sobre puxar aí como é que é a extração de ferro lá, que óxido, como é que é o nome do óxido, sabe? As coisinhas aí. Claro que eu não vou perguntar, se eu não ensinei aqui eu não vou perguntar. Mas lá no enunciado eu vou dizer e vou inventar uma conversa lá e de lá eu tiro uma pergunta. Mais ou menos assim que a coisa funciona. E também eu tenho assim, ó, antes de fechar aqui a explicação, é como eu sempre digo, tudo que eu ensinei aqui, parece que eu ensinei só reações e parece, né, que não, mas assim, ó, tudo que eu ensinei aqui, se tu aprendeu tudinho, tu vai conseguir fazer todos os exercícios que aparecerem. Pode ter certeza, certo? Eu tô fazendo igual, essa não é da época de vocês, não aparece o filme do Karate Kid, o seu Miyagi, que eu tô ensinando lixa a parede, lixa assoalho aqui pra vocês, né? É as técnicas básicas da coisa. Tu aprendeu tudo isso, depois tu aprendeu tudo, tu faz qualquer coisa, certo? Ahn, Pessoal, então aqui esse aqui é o último slide, né? Já estudamos o- os óxidos, né? Então fechamos aqui o estudo das 4 funções inorgânicas: ácido, base, sal e óxido, né? No meio do caminho vocês meio que aprenderam como é que se forma complexo também, que é uma função inorgânica também, tá? E fechamos aqui. Fechamos aqui a sequência. Bom estudo para vocês e até mais.